Arthur Morgan não nasce vilão, ele é moldado. Ele é órfão cedo, criado por um fora da lei e aprendeu que sobreviver vem muito antes de ser correto. O mundo ensinou pra ele uma regra simples: ou você endurece, ou você quebra. Ele escolheu endurecer, virar um agiota, um executor, um braço armado de uma filosofia de liberdade que na prática só deixava um rastro de destruição. Mas aqui entra a camada importante. O Arthur não é cruel por prazer, ele é obediente por pertencimento. Ele precisa do grupo, precisa da aprovação, precisa acreditar que tá do lado certo. E esse é o primeiro erro profundo dele, confundir lealdade com virtude. O Arthur não fala muito, mas ele observa tudo. E aos poucos ele começa a perceber rachaduras na gangue. São inocentes sofrendo, líderes mentindo, violência virando rotina, ideais virando desculpa. Isso cria um conflito interno, mas ele reprime, porque admitir significa romper, e romper significa perder a identidade. E o medo do Arthur não é morrer, é ficar sozinho sem propósito. Então ele continua, mesmo desconfortável, mesmo cansado, até que... What's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. Breathe. Again. Yeah. Let me see your tongue. Now say ah. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. It's a progressive disease, and you'll be... Now, the best thing is rest, and getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well... Yeah, wait. Let me get you a little bit more energy today. Quando a doença chega, ela faz algo que nenhuma arma fez. Remove o futuro. Sem futuro, só sobra a verdade. E a pergunta muda de como eu vivo para ser quem eu fui. Esse tipo de crise existencial é o motor da redenção tardia. E o Arthur começa a sentir algo novo. Não culpa, mas responsabilidade emocional. Ele passa a enxergar pessoas, não alvos, histórias, não dívidas e, principalmente, consequências. A mudança começa pequena. Escutar, ajudar, poupar, proteger. E o maior medo do Arthur no fim não é morrer. É morrer igual. Ele não quer que a história termine do mesmo jeito que começou. Violenta, cega, obediente. Então ele faz a escolha mais difícil. Agir certo sem ter tempo para recompensa. E isso é redenção sem interesse próprio. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. That weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now?
be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall try. I know you will. Goodbye, goodbye, Mr. Morgan. Goodbye. Ele não morreu inocente. Mas o Arthur morreu consciente de quem ele era. Morreu consciente dos seus erros e lutando para ser uma pessoa melhor. Existe um outro tipo de redenção, ainda mais difícil do que essa. Não é a redenção de quem vai morrer, é a redenção de quem vai continuar vivendo. Porque mudar no fim é pesado, mas mudar todo dia, isso é brutal. E se o primeiro homem teve pouco tempo para se tornar melhor, o próximo teve tempo demais para lembrar quem ele foi. Porque diferente dele, esse não teme a morte. Ele teme a si mesmo. Oh, there do I see my mother. Oh, there do I see my father. Oh, there do they call to me. 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 Kratos é diferente. Ele não foi moldado pelo erro, ele se tornou o erro. Treinado para a guerra, definido por violência e usado como uma arma viva. A identidade dele sempre foi força, mas força sem direção vira simplesmente destruição. E ele descobre isso tarde demais, quando perde a família por consequência das próprias ações. E daí surge algo raro. Não a culpa momentânea, a culpa estrutural. Ele entende que o perigo não tá no mundo, tá nele. O Kratos mais velho vive com um peso psicológico constante. Ele sabe que é capaz de destruir tudo, inclusive as pessoas que ele ama. E isso gera um comportamento novo. Ele evita falar demais, evita reagir rápido, evita se expor emocionalmente e evita o próprio passado. Silêncio nele não é frieza, é contenção. Ele tem medo de perder controle, porque sabe exatamente o que acontece quando ele perde. Isso é profundidade psicológica rara em um personagem do nível do Kratos. E diferente da redenção tardia, que o passado dele não vira uma urgência, vira vigilância. Ele não muda porque ele vai morrer, ele muda porque ele se lembra. Memória é o gatilho moral dele, e cada decisão passa por um filtro interno. Isso é, quem eu era ou quem eu escolhi ser agora. E esse tipo de conflito prende o telespectador, porque isso é humano. E o maior medo do Kratos não é falhar, é contaminar. Ele teme que o Atreus herde a violência dele, então a redenção dele vira uma espécie de transmissão de valor. Não repetir os erros dele, não ensinar os erros dele e principalmente não glorificar a força cega. No final das contas, tem algo que une essas jornadas. Um muda porque o tempo acabou, o outro muda porque a consciência acordou. Mas ambos fazem a mesma coisa essencial:
param de justificar. Eles não dizem eu tive motivo. Eles dizem eu tive escolha e escolho diferente agora. Esse é o núcleo da redenção madura. Sem desculpa, sem vitimismo, sem um auto-perdão barato. E o fato é que nem toda redenção recebe perdão. E isso não invalida a mudança, porque o perdão é externo. A redenção é interna. Você muda não para ser aceito, mas para não continuar errado. E isso é força moral. Redenção não é apagar a cicatriz, é parar de abrir novas. Não é virar o herói, é interromper o ciclo de erro. Não é ser inocente, mas se tornar consciente. E talvez o momento mais humano de todos não seja quando alguém é perdoado, mas quando finalmente decide não fugir mais de quem foi. Bom, eu sou o Tetsu, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e fui.